Então eu quero que você pense no seguinte: quando o Paulo fala da lei, a palavra foi traduzida como lei, mas o apóstolo Paulo não está falando da mesma lei. É óbvio que existe uma lei e todos reconhecem isso, que ela é imutável, que que ela pertence a Deus e que o Senhor demonstra nessas leis o seu caráter. Por exemplo, ninguém questiona sobre não matar, não roubar, não adulterar, é, enfim, sobre os mandamentos e até mesmo sobre outras leis que às vezes nós fazemos e nós nem percebemos, como apresentar crianças. Isso vem de onde? Não existe nenhum mandamento no Novo Testamento, nenhuma ordem direta para apresentar crianças. Existe apenas o Senhor Jesus sendo apresentado e outras questões relativas a isso. Mas de onde isso vem? Isso vem do que nós chamamos de Antigo Testamento. Então, o apóstolo Paulo, quando ele fala em Gálatas e em vários textos, o apóstolo Paulo não está maluco. Ele está se referindo a essa lei. E eu queria falar com vocês sobre isso num vídeo futuro. Hoje eu quero falar com vocês sobre a vida do apóstolo Paulo. Além dele ter crescido dentro dessa cultura, imergido nessa cultura, o apóstolo Paulo, ele depois de ter se encontrado com o Senhor Jesus, né, depois de ter perseguido e se encontrado com o Senhor Jesus, você vai ver que o apóstolo Paulo fica por 3 dias na casa de um homem e ele fica cego. É óbvio que isso era um propósito divino, tendo em vista que a nação de Israel, os judeus, especificamente as tribos do sul, elas ficariam cegas por 3 dias, como diz o profeta Oséias, se não me engano, no capítulo 6, depois de 2 dias nos restaurará, no terceiro dia nos ressuscitará e viveremos para sempre diante dele, né? E ressurreições como a de Lázaro e outras coisas proféticas que aconteceram em ressurreições no terceiro dia, fala de Israel. O próprio profeta Jonas, né? 3 dias, o próprio Messias, 3 dias e 3 noites. Aquilo representa desde a vinda do Senhor até os nossos dias, que já foram 2 dias. Nós estamos entrando no terceiro dia, contando cada dia como um milênio, cada dia fazendo menção, referência ao milênio, né, como o salmista descreveu, e Pedro também disse: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E outra questão também é que os rabinos daquela época, eles não debatiam, eles não conversavam com pessoas que não entendiam as escrituras. Então ele jamais ouviria aquela pessoa que Paulo estava na casa dela. Paulo jamais ouviria Ananias. E o que aconteceu com ele foi um modo poderoso de o Senhor o chamar. Até aqui todo mundo sabe dessas coisas, né? Mas o apóstolo Paulo, ele não vai se encontrar com os apóstolos, com os discípulos de Jesus. E me parece muito estranho isso, porque se fosse eu teria corrido aos apóstolos que tiveram uma vida com Cristo, conheciam os ensinos de Cristo. Então por que Paulo não vai ter com esses discípulos? Paulo, a Bíblia diz que ele vai para a Arábia. E vocês sabem que o Monte Sinai está na Arábia. Então você teve uma revelação agora. O apóstolo Paulo foi ficar exatamente onde Moisés recebeu a revelação. E lá ele começa a aprender com Cristo, diretamente com o próprio Senhor. Ele começa a aprender com ele. Sabe que tem uma questão muito interessante, que Deus no passado era conhecido como o Deus da montanha. A palavra Shadu é uma palavra acadiana que significa montanha. El Shaddai é o Deus da montanha, porque Deus se revelava na montanha. As pessoas conheciam Deus como o Deus da montanha. Lembrando que Israel não dizia o nome de Deus, então Deus tinha muitos títulos, e essa era uma das formas como ele era conhecido, o Deus da montanha. Moisés recebeu os mandamentos na montanha, no Monte Sinai. Recebeu a lei escrita no Monte Sinai. Abraão foi levado até uma montanha.
Enfim, Elias e os grandes homens de Deus, quando queriam levar o povo ao encontro com Deus, eles levavam as pessoas à montanha direcionada por Deus para ir até as montanhas. Então Deus ficou conhecido como Deus das montanhas. E Paulo lá ficou por um tempo, possivelmente 3 anos, estudando, aprendendo, se refazendo, entendendo tudo que ele havia estudado, mas também juntando com aquilo as revelações que Yeshua havia lhe dado. Lembrando que ele disse isso em Coríntios, na carta a Coríntios, quando ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, os ensinamentos de Paulo não era o que ele tinha aprendido com os discípulos. Ele diz isso: eu não sou apóstolo da minha parte, eu sou apóstolo da parte de Cristo. Ele aprendeu diretamente com Jesus. Então, a história do apóstolo Paulo é uma história fantástica, uma história rica, e nós podemos aprender muito com ele. Eu quero analisar com vocês os livros de Paulo, as cartas que Paulo escreveu. Eu quero analisar com você a carta de Gálatas, e principalmente a carta de Gálatas, a carta de Romanos, Efésios, a história de um judeu circuncidado. Por que Paulo fala para não circuncidar, se ele leva Timóteo para fazer a circuncisão? Não parece que há algo contraditório aí? Parece, mas não tem. O apóstolo Paulo está nos mostrando algo maravilhoso sobre as 2 casas de Israel. Então eu quero que você deixe o seu like, deixe a sua curtida nesse vídeo. Se você não está inscrito, se inscreva no canal para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe no seu canal. Eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar com esses estudos, com esse ensino, e Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Deus abençoe e um beijo no seu coração.